O embuste foi o meu primeiro namorado. Ficamos juntos 5 anos, eu tinha 17 e ele 20. Ele sempre foi muito meu amigo, rapaz de boa família e com bom caráter. Foi mais do que um namorado, foi um grande amigo e parceiro, e ainda é até hoje, na verdade. Uma pessoa muito íntegra, mas ele era muito frio e trocava-me sempre por alguém, aos meus olhos mais bonita do que eu. Era um namoro que estava sempre a acabar e começar. Ele foi embora para a Inglaterra e eu fiquei no nosso país, grávida do nosso primeiro filho. 3 meses depois dele ter nascido, eu fui me encontrar com ele. Eu tinha 20 anos na época e sem noção nenhuma de como ser uma boa dona de casa. Trabalhava de madrugada e o bebê dava muito trabalho o dia todo. Não descansava. Ele também trabalhava muito, às vezes 12 horas por dia. Eu era muito insegura, porque ele me trocava sempre por outras mulheres, até que um dia voltou a acontecer. Ele disse que não queria vida de marido e mulher e me deixou sozinha com o bebê, e eu prometi que não voltaria com ele se ele voltasse a me procurar. E jurei que o primeiro homem que desse em cima de mim, eu cairia na dele. Passados 10 minutos, recebo uma mensagem no Facebook de um rapaz flertando comigo. Nem pensei muito. Fomos falando, ele era muito engraçado, fazia eu rir e esquecer os problemas com o meu marido. Ele vivia no norte da Inglaterra e eu em Londres. Até que um dia ele estava de passagem por Londres e disse para nos encontrarmos. Eu fui. Foi divertido, ele me fez rir e nos beijamos. Sentia-me tão à vontade com ele. Um dia perdi a minha condução para Paris e falei com o rapaz do Facebook. Ele disse para encontrar com ele no norte. Eu, como já não me importava com meu marido, aceitei. 4 horas de ônibus até chegar onde ele estava. Apesar de estar com medo, pois nunca tinha feito isso com ninguém, fui bem recebida. Ele era muito à vontade, parecia que já nos conhecíamos há mais tempo. Senti que era dele e ele era meu. O sexo foi o melhor que já tive em toda a minha vida. Foi um final de semana tão bom. Ali vi que também não queria o outro, que era o meu marido. Voltei para Londres e sabia que ele não me ligaria, afinal, eu tinha sido muito fácil para ele. Eu consegui uma casa, pois eu e meu marido morávamos em apenas um quarto, e apesar de já não estarmos juntos, eu pensei muito nele, pois nós dois estávamos sozinhos em um lugar estranho. Então o chamei para morar comigo, para que ele não ficasse sozinho em um quarto. Mas ele disse não. E adivinhem quem ligou? O tal. O homem lá do encontro em Londres. Eu estava desesperada, contas para pagar, sem ninguém para deixar o meu filho, que tinha 18 meses na época, para eu poder trabalhar. Eu estava com ódio do pai dele, até com estranhos tive que deixar a criança, pedindo a Deus que nada lhe acontecesse. O tal homem ofereceu para ficar comigo e me ajudar. Eu já estava apaixonada e ele era um anjo que caiu do céu. Apesar do medo, aceitei. Bom, ele primeiro veio com uma mochila, depois uma mala, depois 2, e quando vi, já estávamos morando juntos. Ele reformou a casa toda, me ajudava com as traduções em inglês, me ajudava a resolver problemas, além de me tratar como uma princesa. Era muito boa pessoa para o meu filho, e eles se apegaram logo um pelo outro. Era o homem que eu pedi a Deus, mas era frio igual meu ex. E só o fato de amar o meu filho me fez ficar mais apaixonada. Ele não me escondia e já me tratava como mulher dele perante os outros. Tínhamos os telefones sem senha, estava tudo perfeito, fazíamos planos de comprar uma casa maior e termos filhos. Ele não tinha filho. Ele mudou-se em dezembro de 2011 para minha casa e no final de janeiro de 2012 descobri que estava grávida. Ele ficou radiante, contava para todo mundo. Eu pensei que ele ia dizer para tirar, afinal mal nos conhecíamos, e isso me assustou. Mas vendo a felicidade dele, fiquei com pena de tirar a criança. Ele mexia na minha barriga e fazia planos. Escolhia o nome do bebê e sonhava em ter uma menina. Como ele era um bom pai para o meu filho, me deixei levar e decidi ter a criança. Mas não estava contente com a situação, afinal mal tinha me separado. Apesar de gostar muito dele, não queria magoar o meu ex. 5 anos de parceria e em tão pouco tempo já estava grávida de outro? Fiquei triste em magoá-lo assim.
Apesar dele aprontar, não queria ter mágoa dele nenhum dia. Sempre que o meu ex vinha pegar o filho no final de semana, o outro ficava na porta a lhe fazer peito, ou seja, peitava ele. Isso me matava de tristeza. Ele não merecia e também ainda me amava. Ele tentou voltar, mas o ex já vivia comigo. E depois do que ele tinha feito por mim, pela casa e pelo meu filho, não tinha como descartá-lo, até mesmo porque eu já gostava dele. O tempo foi passando e eu triste com a minha decisão e a tristeza do meu ex. Um dia estava mexendo no celular dele e vi mensagens de sexo com outra mulher. Fiquei chateada, mas ele disse que era uma amiga. E como eu poderia duvidar do melhor e mais sincero homem que já tinha aparecido na minha vida? Acreditei sem pestanejar. Ele foi começando a ficar mais frio, começou a ter muitos negócios a fazer. Eu já tinha deixado de trabalhar, não aguentei estar grávida e trabalhar de madrugada. E ele não tinha trabalho, nem queria ter. Descobri que ele vivia com identidade falsa, era ex-presidiário e vivia de dar golpes. Não entrava dinheiro em casa e ele dizia que tinha que se ausentar para fazer o tal dinheiro, se é que me entendem. Mas esse tal dinheiro nunca chegava, as coisas começaram a apertar. Ele passava muito tempo na rua, eu não via dinheiro em casa e comecei a desconfiar. Instalei um espião no computador dele e descobri que ele estava combinando de passar o final de semana com a tal moça das mensagens, na casa dela em Sheffield. Caiu tudo na minha frente. O meu instinto de que tinha escolhido o homem errado soltou o alerta vermelho. Houve uma guerra entre nós. Meti tudo dele em sacos pretos na porta de casa. Mandei mensagem para a tal mulher e disse que ele tinha uma mulher grávida em casa. Mas a sangue de barata nem respondeu. Ele cancelou o final de semana para ir fazer os negócios. Me pediu perdão, ajoelhou-se, chorou com as lágrimas de crocodilo e eu aceitei de volta. Aí cometi o maior erro da minha vida, que pago até hoje. Isso tudo, eu tinha 21 anos e estava grávida de 5 meses. Ele continuou com os negócios. Um dia teve que ir no final de semana com uma amiga para Sheffield para fazer um casamento com um arranjado. E os dois tinham que desligar os telefones porque ninguém podia saber que eles iam fazer isso. Ele tinha um poder de contar histórias sem sentidos e fazê-las terem sentido na minha cabeça. E passado um tempo, eu vi como tinha sido burra. Essa tal amiga foi uma das muitas, e ele me dizia: tens que me respeitar para eu poder fazer bem os meus negócios e meter comida em casa e dar condições ao seu filho. Eu estava grávida de um rapaz, odiava estar grávida porque eu vi que essa decisão fez com que eu estragasse a minha vida. Comecei a culpar o bebê e a rejeitá-lo. Pensei em tirá-lo quando descobri dessa tal outra das mensagens, mas já estava com muito tempo. Entretanto, vi que apesar de não gostar mais do meu ex, ele teria sido a melhor escolha da minha vida. Ele até quis voltar e assumir o meu filho, dizer a toda a família que era dele, mas o meu atual disse que matava ele. Aliás, ele percebeu que ali ainda havia um laço. E havia sim o arrependimento de eu ter deixado e o sentimento que ele tinha por mim, mas infelizmente eu já gostava mesmo do cafajeste com quem eu estava. Começamos com um amor impossível tipo Romeu e Julieta, mas não nos envolvemos. Ele sentiu algo, o meu atual, e foi tirando as próprias conclusões. Ameaçava que se eu voltasse com meu ex, ele matava ele. Sinceramente, não voltei. Primeiro, não confiava que ele podia ser um bom pai para nenhum dos meus filhos. Afinal, ele já tinha me abandonado com o filho dele. Imagina agora com um filho que não era dele. Sem falar que esse bebê ia ter um pai muito bom e também não merecia isso. Segundo, eu temia pela segurança do meu ex. E o meu ex não merecia isso, eu grávida de outro estranho com ele. Apesar dele ter errado comigo, isso não fazia dele uma pessoa. As coisas em casa pioraram. Passava a maior parte do tempo sozinha, grávida e com meu filho com 2 anos. E dinheiro nada. Ele dizia que eu tinha que ter paciência, que os negócios dele eram demorados. As contas foram se acumulando e recebi carta de despejo. O meu ex, apesar de estar a viver
e eu grávida de outro homem, chegou a me dar dinheiro para pagar um mês de aluguel. A casa, por falta de manutenção, começou a se degradar. O esgoto arrebentou, apareceram ratos e dinheiro? Nada. Durante esse tempo, numa discussão, ele admitiu que estava com a tal mulher das mensagens, mas que só se beijaram porque ele estava bêbado. Nessa noite, ele nem dormiu em casa. Vocês vão entender que ele e essa mulher tornaram-se os grandes pesadelos da minha vida. Em outubro, meu filho nasceu e ele ficou o pai mais babado do mundo. Bom pai, não posso negar, mas isso eu já sabia que ele seria. Muitas vezes até mãe, porque eu entrei em depressão depois do parto e rejeitava o bebê. Mas com o tempo isso passou e comecei a ser uma mãe melhor. A situação financeira e as condições da casa ficaram tão péssimas que quando o meu filho fez 3 meses, voltei para minha terra. No final da minha gravidez, uma amiga viveu uns tempos conosco e até à frente dela ele me traiu. Fiquei um mês fora e ele fez todos os negócios possíveis, arranjou dinheiro e decidimos ir viajar para Sheffield. O nível de vida também era mais barato, fora de Londres. Isso me custou muito porque meu filho mais velho ficou 4 horas de distância do pai. A vida em Sheffield parecia um novo recomeço. Uma casa grande, um jardim enorme, espaços para os meninos brincarem, casa linda. Pensei que ia voltar a ser feliz. Só que não. Adivinhe quem apareceu? Sim, a tal moça das mensagens. Enquanto ele me mostrava uma coisa no telefone, entra uma mensagem dela e diz: "Hey!" Disse para ele me dar o número e liguei para ela. Mal perguntei o que queres com o meu marido, ela desliga o telefone na minha cara. E ele disse que ela é maluca. Não fazia ideia porque ela mandou mensagem. Depois disso, e de muitas outras coisas que não contei aqui, fiquei paranoica. É que para mim tudo que ele mexia era motivo de preocupação e não estou exagerando. Ele era aqueles homens que atacavam, até se for preciso, a minha irmã ou melhor amiga. Fiquei paranoica, insegura, doente. Quanto mais os negócios sem lucros aumentavam, mais as discussões aumentavam também. Passava muito tempo sozinha, não tinha amigas, tinha vergonha de sair na rua, tinha vergonha de estar com as pessoas amigas dele, porque nem ali ele me respeitava. Todo mundo sabia da mulher e dos filhos em casa, mas nem assim ele perdoava de dar em cima das amigas das primas ou das minhas colegas de trabalho. Entretanto, engravidei de novo, mas decidi interromper porque fazia pouco tempo da minha segunda cesariana. Aqui é legal a interrupção da gravidez. Ele foi me buscar no hospital e nessa noite me deixou em casa com 2 crianças pequenas e debilitada pelo procedimento e foi para a cidade da tal moça das mensagens, porque um amigo morava lá e pediu para saírem juntos. O meu ex, entretanto, começou uma relação. A namorada estava grávida e eles iam ter uma menina. Aquele nosso laço de vai, não vai continuou, mesmo cada um tendo refeito a sua vida. Era apenas uma esperança boa e reconfortante, mas aos poucos eu já fui me desligando porque já estava de 4 pelo meu atual. E acho que quanto mais ele aprontava, quanto mais corno eu era, mais eu o amava. Esqueci de contar que eu e o meu ex tínhamos férias programadas antes mesmo de nos separarmos. Iríamos para a nossa terra. Nem sequer pegamos o mesmo avião, nem na ida e nem na volta. E eu já estava grávida do meu segundo filho e super apaixonada pelo meu príncipe. Não aconteceu nada, mesmo porque respeitava muito o meu atual e tudo que estava a viver com ele. Achei que só essa postura era o suficiente. Não lhe contei que o meu ex também estava lá. Não achei necessário ele saber, porque eu sabia que eu o estava respeitando. Mas uma falsa amiga contou tudo a ele e ele disse que essa atitude foi a gota d'água para ele fazer tudo o que está fazendo comigo, porque isso que eu fiz tornou-me indigna dele. Voltando para minha cidade, eu me tornei uma pessoa agressiva. Gritava, chorava todos os dias, já nem me importava se todos assistiam aquilo. Estava completamente louca, rastreava todas as redes sociais dele e encontrava sempre alguma coisa. Ele tentava de tudo o que era mulher. Vi uma mensagem dele prometendo uma filha para tal moça. Vocês dizem que a amante é só para sexo. Mentira, isso é um mito. Ainda só estamos na metade da história. Ele agora desaparecia por 1 ou 2 semanas e eu sozinha em casa. As histórias mal contadas continuavam mais graves.
Eu estúpida ali, sem o poder desmentir. Não tinha provas e tudo o que falava soava a uma loucura minha e a uma mulher desequilibrada que o acusava sem provas. E realmente isso tudo me deixava desequilibrada. Um ex-presidiário amigo dele começou a viver lá em casa. Fiz isso pela mãe do rapaz. Ele, apesar de tudo, também não era má pessoa e gosto muito dele. Enfim, nós discutíamos e ele sempre me acalmava com o sexo, que aliás foi sempre o meu ponto fraco. Surtia sempre efeito em mim. Numa dessas idas dele ao trabalho, que agora era em Londres, que durou uma semana e tal, ele voltou, discutimos, mas acabamos na cama. Pronto, esqueci tudo. À noite estávamos de conchinha no sofá vendo o filme e liga outra mulher a 1h da manhã. Eu tive um surto com as histórias dele sempre mal contadas. Depois de tanta guerra, ele vai embora de casa. Depois de 1001 vezes que o meti para fora. Ele próprio fez as malas e foi embora. Adivinhe para onde foi? Para a cidade da tal moça do começo da história. Ficaram na casa da melhor amiga deles e os 2 meninos ficaram muito abalados. Passado 2 semanas, eu descubro que estou grávida de novo. Ele me diz para tirar e faz pressão, diz que não quer saber do bebê. Mas eu, por causa do meu histórico de uma interrupção recente, também decidi que não ia tirar e porque queria muito ter uma menina. Passados uns meses ele voltou para casa, disse que até cruzou com a tal moça, mas que ela estava em outra relação. As coisas pioraram gravemente e a falta de respeito então nem se fala. Eram tão grandes que hoje percebo que isso tudo era para que eu tocasse o ponto final. Até as mulheres que frequentavam a nossa casa para ficar com o amigo dele, ele tentava dar em cima. Ele ficou descarado, sem pudor, só não fez na nossa cama porque eu estava desempregada e ficava em casa o tempo todo. Eu agora com 25 anos e sem amor próprio, pensando que gritar iria assustá-lo e ele iria parar, mas não. Estava sempre em discotecas e colegas de trabalho diziam para mim que o viam sair de lá com outras mulheres e ele dizia assim para mim: eu sabia que iam inventar essas coisas, mas eu não fiz nada. Eu estava mais louca ainda, mais desesperada, porque cada dia era mais otária e não sabia o que fazer para mudar a situação. Estava completamente perdida e fora do meu juízo. Até cheguei a tentar lhe dar chapada na rua. Grávida de 7 meses, caí e fui parar no hospital. Lembram da chamada da tal mulher lá a 1h da manhã? Falei com ela. Perguntei se ele tinha algo com ela. Ela disse, pergunta isso para ele. Pronto, era mais uma para a lista. Também apareceu outra que disse que ia me bater quando o bebê nascesse. E sabe o que ele fez? Riu e deu gargalhadas. Eu estava desesperada. Pedi ajuda ao meu ex. Como estava desempregada, não tinha como me mexer com 2 filhos e grávida. Ele disse que ia falar com a mulher dele para eu ficar lá na casa deles. Sim, ele se casou, mas por respeito a ela. Eu disse, deixa pra lá. No final da gravidez, a tal mulher da madrugada ligou, perguntou se ele estava a se comportar bem e garantiu que já não tinha nada com ele. Claro que não caí nessa. Não contei o meu podre. Antes de engravidar a 3ª vez, eu o traí. Sabe, eu estava cansada daquela mulher das mensagens e das outras e todas. Queria também desaparecer e ter uma história para contar. Sem sentido. Só fiz isso por vingança. Claro, uma menina tola de 24 anos, sem sabedoria, me ferrei. Me arrependi por mim e por ele, mas fiquei suja. Suja aos olhos da pessoa mais porca, que não se sente digno de perdoar, mesmo que os erros dele sejam maiores. Aliás, que erros? No olhar dele, ele nunca me fez nada, mas com isso entrei na lista negra dele, de mulher que deve ser espisoteada. O meu 3º filho nasceu em fevereiro e parecíamos bem de novo. Esse bem durou 2 semanas. Ele me deixava com o recém-nascido e outras 2 crianças para cair na noite. No dia dos namorados, aqui na Europa, 14 de fevereiro, perguntei se poderíamos fazer algo. Ele disse que não ligava para isso. Chorei até me desidratar. Antes do meu último filho nascer, peguei mensagens dele com aquela primeira mulher. Sim, ela de novo.
Depois de tanto, comecei a pensar que ela sim era a mulher que ele sempre amou. Quando meu filho estava com 4 meses, a mulher da madrugada manda mensagem e pergunta se estava tudo bem. Eu disse que não, que já nem vivíamos juntos. Então ela me disse toda a verdade, que quer ficar com ele, que ele até já lhe pediu filhos. Fiquei louca. Entrei em violência física com ele, na cama com o bebê. Parti a casa. Parti as coisas dele. Nessa altura, ele também já estava no tráfico, graças ao amigo dele. E como já tinha dinheiro para sustentar uma casa? Sim, porque os negócios dele eram sexo com mulheres na madrugada, mulheres aleatórias. E eu tinha 3 trabalhos para sustentar a casa. Além de corna, ainda passava por isso. Ele foi-se embora, agora de vez. Alugou uma casa e eu tinha uma casa do Estado. Mas ele me ajudou. Meteu o chão, pintou, ajudou nas mudanças, comprou eletrodomésticos e eu me vi sozinha agora com 3 crianças, sem família ou amigos. Por vergonha, já nem saía de casa. Ele ficou como queria, traficante, carros caros, roupas de grife e morando sozinho. Mas ia pelo menos uma vez por semana dormir na minha casa. De manhã ele levava as crianças para a escola de carro, mas havia vezes que não aparecia nem atendia o telefone. O tráfico era na cidade daquela tal primeira lá, onde ficava com a concentração dos amigos. Ele agora era patrão, coordenava, mas dizia que não tinha ninguém. Fazíamos programas juntos com os meninos de vez em quando. E claro, continuávamos a fazer sexo. Eu fui de férias para o meu país por 6 semanas e quando chego lá, descubro que estou grávida de novo. Tentei fazer a interrupção lá, mas a médica da família estava de férias. Aconteceu um imprevisto e fiquei com as minhas contas bancárias canceladas. Comia porque os meus pais me davam dinheiro. Pedi-lhe dinheiro para ir no particular para interromper. Ele negou. Disse que na Inglaterra era de graça fazer isso. Eu expliquei que a gravidez estaria muito adiantada e ele ligava à frente dos amigos e dizia: "E então, já resolveu o problema?" Voltei para a Inglaterra com uma barriga já grande, a gravidez muito avançada. Ele próprio disse: "A tua barriga já está enorme." E as burocracias hospitalares demoram ainda mais. E eu já não queria tirar. Ele fez um bullying horrível comigo. Disse que jamais eu seria alguém, que era uma triste acabada, que só sabia fazer filhos, que não tinha futuro, nem tinha futuro para dar aos nossos filhos. Enfim, que eu era uma parasita e queria morrer no parto por ser a 4ª cesariana. O hospital marcou e eu já estava com 14 semanas de gravidez. Fui em frente, vi tudo. Foi horrível ver o meu filho. Senti dores de parto, o verdadeiro inferno. Ele foi me buscar e eu só chorava. E ele tentava dar-me carinho, sem saber como fazer. Então, tentamos ficar bem. E ele disse que eu tinha que mudar, porque era eu quem estragava tudo. Disse para ir ao médico para planejar uma gravidez, que ele tinha medo que eu não aguentasse a 4ª cesariana. Assim que eu fiz, fiquei mais calma. Deixei de tratar-lhe com 7 pedras na mão. Fui ao médico e ele disse que nada iria acontecer na cesariana, que era um risco sim, mas um risco como toda cirurgia para ter um bebê. De repente ele mudou, ficou frio e estúpido. Tinha começado a namorar com uma amiga da prima, 10 anos mais nova que ele. Eu quis morrer, pois não tinha o meu filho e ele me deu um chute. Passados 3 meses, descobri que a primeira mulher tinha sido mãe de uma filha dele. Estávamos as 2 grávidas, mas ela não interrompeu. Aí sim pensei em suicídio, por causa da culpa de ter feito aquilo com o meu filho. Estava à procura da maneira mais rápida e eficaz de tirar a minha vida. Ele negou, disse que nem sabia que ela estava grávida. Eu aí pedi dinheiro, porque eu não tinha, e me mudei com os meus filhos para Newcastle, perto da Escócia. Longe, muito longe dele. Deixei de falar com a família dele, afinal, todas as nossas discussões ele fazia print e mandava para eles. Às vezes até postava no Facebook. Comecei uma vida nova, aqui tenho paz, não sinto vergonha, até comecei a me relacionar com um rapaz que eu achava legal. Mas era só mais um traste. Passou-se 1 ano sem nos falarmos. Um dia ele pediu para levar os filhos para o irmão que vive em outro país. Alugou um hotel para nós e nos envolvemos. Começamos a nos encontrar mais vezes. Eu dormia na casa dele, ele na minha. Passávamos o tempo juntos com as crianças e fazíamos planos de negócios de família e de irmos morar para a terra natal.
mas ele continuava com a tal mulher. Disse que desejou muito que ela perdesse o bebê e que não amava a filha dela, mas hoje ama a menina. Fomos de férias para a terra. Ele passou uma semana com a tal mulher e os meus filhos. Disse que não a convidou, que isso foram planos de última hora. Depois teve que ser operado no joelho e ficou um mês com ele, para poder cuidar e fazer comida, enfim. Voltamos ao começo, tudo ia bem, as pessoas diziam para eu ter calma, para ser fria, fingir que a tal mulher não existia. Mas quem tem sangue de barata aqui é ela. Eu não consigo ficar calma. Mas sabem, eu lá no fundo só me envolvia com ele para ter o meu filho de volta. E assim aconteceu. Em dezembro descobri que estava grávida de novo. Mas sabem, eu lá no fundo só me envolvia com ele para ter o meu filho de volta, aquele filho que eu tirei. E assim aconteceu. Em novembro de 2019 descobri que estava grávida. Ele estava a tocar o terror em mim. Diz que filho não o prende. Eu sei disso, nós temos 3, o meu filho do primeiro casamento e os 2 filhos dele. Excluiu-me de todos os planos, que afinal eu ia ter que dividi-lo com a tal mulher. Ah, mais um ponto, ele assumiu 2 namoradas desde que saiu de casa. A tal moça lá, a mãe da menina, ele até hoje está com ela, mas nunca como namorada oficial. No Natal, como não sabia como se dividir, ficou sozinho. Disse que era para pensar na vida. Além da gravidez da moça, ele também engravidou outra rapariga que tem a mesma idade da filha dela. Ou seja, estávamos as 3 grávidas. A tal moça lá de cima continuava calma à espera da sua vez. Mas para mim ele diz que ama ela, ou seja, tinha 3 grávidas. A primeira continuava calma à espera da sua vez, mas para mim ele disse que ama ela, diz que ela não o chateia, defende-lhes com unhas e dentes quando eu ataco ela. Ainda sinto muita raiva. Ele leva os meus filhos para dormir na casa dela, quando eu o proíbo disso. Por causa dos insultos, por não ter tirado esse último filho, cortei contato. Ele me chama de falsa, que não tenho palavra, justamente por isso, por eu ter levado a gravidez adiante, diz que não tenho caráter. Até foto com ela meteu no perfil do WhatsApp. Agora é ela que passa todos os finais de semana na casa dele. E ela está agora neste momento lá. Diz que não vai assumir nem amar o meu filho, porque só ama filhos desejados. Também me diz que tem outra mulher grávida. Disse que eu tenho 2 caras e que nunca vai deixar a filha dele chegar perto de mim porque faço mal a ela. Nunca, mas nunca na minha vida senti algo tipo de maldade por aquela criança. Chorei muito quando ele me disse isso. Como disse ali em cima, amante ganha sim, amante se torna preferida sim. E amante um dia é amada sim. Depois de tudo, ela ganhou e hoje está acima de mim. Por outro lado, não tenho medo de ser mãe, sozinha de 4 filhos, afinal eu procurei isso. Eu, ao que tudo parece, vou finalmente ter a minha menina. Bom,